Eu vi as suas postagens e uns amigos meus da escola me perguntou por que só tem coisa ruim falando do seu pai? Por que não tem nada do seu pai falando a verdade? Se ele de fato tem uma verdade, por que ele não falou? E ele me perguntou isso: por que, pai, você não falou? Por que você ainda não falou? Eu disse: porque tudo tem seu momento. Há tempo de falar e há tempo de calar. E vai chegar um momento. A alegria, os meus filhos têm muito orgulho de mim. Sabe por quê? Porque eles sabem de toda a verdade. Eles passaram os melhores e os piores momentos ao meu lado. E viram tudo. Não pela mídia, mas vivendo. E aí entra o ponto. Eu disse, a verdade precisa vir à tona. E eu não vou esperar calado mais que essa verdade venha à tona. Eu vou falar. E diante das milhares e milhares de mensagens que eu recebo dos meus clientes, a pergunta principal é... Os comentários estão abertos, né? Estão abertos. Cadê o meu dinheiro? Essa é a pergunta. Quando é que você vai me pagar? Manda o Pix. Manda X mil reais na minha conta. Paga meu dinheiro. E dezenas de mensagens infelizes também, me chamando de tudo que você imaginar. Bandido, ladrão, isso é o mínimo. E isso me faz pensar e concluir que as pessoas não estão tendo acesso à informação. Que as pessoas não estão sabendo da verdade. E eu não vou esperar a mídia, os jornais, os blogs chegarem e publicarem essa verdade ou questionarem a verdade. E o que eu quero fazer hoje à noite com vocês, hoje aqui, é um exercício de pensamento e de questionamento. Tá? Um ponto muito importante de se falar é que quem conhece a história da Brás Company, que conheceu a Brás Company lá naquela salinha pequenininha ali no Mundo Plaza e viu o crescimento que a empresa teve, sabe o que nós estávamos construindo. Nós estávamos construindo no Brasil algo único. Algo único. Eu tive a oportunidade e a sorte de viajar o mundo inteiro. E eu não conheci um negócio tão bem estruturado a nível de cultura empresarial como a Brás Company estava estruturando. E eu vou falar uma coisa para vocês. Essa parte dos rendimentos, dos criptoativos, era 10% do que nós estávamos construindo na área de tecnologia. Quem visitou as nossas empresas por todo o Brasil, estruturas em quase todos os estados do Nordeste, quase todas as grandes cidades do Nordeste, viram o que nós estávamos construindo. E aí eu paro para perguntar, antes de responder essa pergunta, onde está meu dinheiro? Quando é que vai me pagar? Afinal de contas, é o que todo mundo quer saber. Cadê o dinheiro? Me pague meu dinheiro. Porque as mídias sociais, os blogs, os incendiadores midiáticos falam: Antônio Neto Aires, foragido com mais de R$1 bilhão. Essa é a notícia. E as pessoas, infelizmente, tomam conceitos e acreditam como verdade isso. Mas aí vamos fazer um exercício de 2 minutos para pensar nesse pseudo-golpe, nesse factoide de fuga com bilhões de reais. E para isso a gente precisa entender qual era o momento que nós estávamos no Brasil e como empresa. Uma empresa em exponencial crescimento, a empresa de maior repercussão privada na parte de gestão de criptoativos do Brasil, a ponto de sermos convidados pela Comissão de Assuntos Econômicos do governo federal. Nós fomos para o Senado, nós debatemos com as grandes empresas privadas do Brasil, onde estavam os representantes públicos também, como o próprio Banco Central, CVM, e nós estávamos lá, sentados, a convite, para debater
a legalização, a licitude, a transparência do mercado cripto. Peraí, alguma coisa certa esse cara errado está fazendo. Esse é o primeiro questionamento. O nosso modelo de negócio trabalhava 100% com criptomoedas e tecnologia blockchain. Quem era nosso cliente sabe disso. Os nossos clientes tinham suas carteiras, cada um em sua corretora, recebia em criptoativo, fazia seus contratos em criptoativos. E aí, eu vou abrir um parêntese aqui e até parabenizar um portal de notícia que, antes de começar a live, eu estava olhando algumas postagens, né? Principalmente tratando de Paraíba, bombou aí as redes sociais, os blogs e todo mundo falando, e Antônio Neto voltou, enfim. Eu não estou aqui, primeiro, para convencer ninguém. Muito menos para atrair mídia ou audiência. Mas para trazer luz e verdade. E aí, esse portal de notícias, que inclusive quero parabenizar esse portal de notícias, se eu não me engano, eu fui olhar ali os créditos e a legenda desse portal de notícia, estava lá por Rodrigo Silva. Não sei se era o repórter que estava falando, estava acompanhado de uma mulher e debatendo sobre o tema, falando de toda a história. Mas ele fala, durante a sua fala, o seguinte: a Bryce Company é investigada por suspeita, pega esses termos que ele utilizou, investigada por suspeita de crime financeiro. As investigações apontam que a empresa prometia rendimento fixo mensal, o que não é compatível com o mercado volátil de criptomoedas. Fecha aspas, não vou pegar toda a fala. E aí entra alguns pontos que é importante ressaltar. Investigada. A empresa foi investigada por uma suspeita de crime financeiro. As investigações apontaram que a empresa oferecia rendimento fixo mensal. Quem era nosso cliente sabe muito bem que a empresa contratualmente não oferecia nem 1% de fixo mensal. E aí milhares e milhares e milhares de dezenas de portais de notícias que falam: ele prometia 8%, ele prometia 14%, ele prometia 15%. Amigo, o nosso contrato é público. A empresa não prometia nem 1% fixo. Era variável, inclusive, se fosse um mês negativo, a gente ia falar, é 0%. E isso estava contratualizado. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater à feliz fala desse repórter, desse jornalista que falou suspeita, investigação. Por que eu estou falando isso? Porque os portais, infelizmente, a maioria desses repórteres, desses portais de notícias que deveriam trabalhar com a verdade, eles não estão nem aí para a verdade, eles estão focados no que vende, no que atrai, na audiência. Então é mais importante para esses portais falar Antônio Neto apareceu careca, tatuado, de camisa, do que propriamente falar os recursos dos clientes estão à disposição da justiça, que é algo que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Os defensores, esses advogadozinhos aí que usam a mídia para aparecer e usam meu nome, a minha imagem, inclusive denigrem a minha família para poder vender e captar contratos, estão nem aí para a verdade. A preocupação dele é onde Antônio Neto está e o que é que ele está fazendo. Qual o cabelo que ele está usando, qual a roupa que ele está usando, qual é os móveis da sala ou do escritório dele. Aí eu te pergunto, isso resolve a tua vida? Até porque, como eu já falei, todo mundo quer saber onde que está o meu dinheiro. Está com Antônio Neto? Antônio Neto fugiu com esse dinheiro, sim ou sim? Fala a verdade, essa não é a pergunta? Você que tinha e tem dinheiro investido na Bryce Company, qual é a tua preocupação afinal? A roupa que eu estou vestindo ou onde está o teu dinheiro? O que é que você quer afinal? Me abraçar ou receber o seu recurso? Então eu lamento muito a falta de compromisso dessas pessoas de demonstração da verdade. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando
esses portais, essas pessoas falam o condenado, o golpista que deu o golpe. Amigo, só quem pode dizer isso é a justiça. Só quem pode dizer isso é a justiça. E o processo está em andamento. E nós estamos colaborando 100% com a justiça. 100% com a justiça. E aí um ponto muito importante, que aí entra a pergunta de quase todos que estão aqui nessa live. Onde está o dinheiro? E é isso que eu quero trazer para vocês. A preocupação de todos é ressarcimento. Você concorda comigo? Que é o ressarcimento? E por que eu fiquei calado até então? Porque eu acredito nisso. Eu descansei que a empresa ia ser periciada, que viriam decisões, que os recursos que já estavam totalmente bloqueados pela justiça e arrestados. O que é arrestados, Neto? À disposição da justiça. Não estava mais na minha exchange, não estava mais no meu banco, não estava na conta da Bryce Company, não estava na exchange da Bryce Company, já estava com a justiça. O momento de prestação de contas chegaria e seria pago devidamente a cada pessoa. Por isso eu descansei. Podem me acusar, podem bater, podem me difamar. O tempo vai passar e a verdade chegará. Eu sempre falo que o tempo é amigo da verdade e continuo acreditando nisso. Então, senhoras e senhores que estão nessa live, quando eu decidi sair do Brasil, prezando o meu único bem que restava, que era minha família, eu saí com minha família, com uma mala de roupa e um carro, uma van. Detalhe importante, quando eu saí do Brasil, não existia ordem de prisão preventiva. Então muita gente fala, foragido, fugiu, por que você fugiu? Eu fugi porque estava sendo ameaçado diante de uma difamação, de acusações que estavam sendo pulverizadas pela mídia e as pessoas simplesmente se desesperaram. Por isso que eu falo que eu entendo os desesperos das pessoas e para mim me dói. Sabe por que me dói? Porque eu recebo várias mensagens de pessoas. A minha família está passando por dificuldades, eu estou padecendo, eu estou enfrentando dificuldade, me ajuda com 5, me ajuda com 10. Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Todos os recursos da Bryce Company, todos os meus recursos estão bloqueados e à disposição da justiça. Eu vi recentemente um advogado que gosta também de mídia falando, fui na vara em Campina Grande e o dinheiro está lá. Bem, se o dinheiro está lá, pague-se a cada um devidamente. E se sobrar alguma coisa, me devolva para eu cuidar dos meus filhos. Até porque, de todos os processos que eu estou sendo investigado, acusado e respondendo, nenhum processo é de sonegação de imposto. Eu desafio aos advogados, aos portais, aos haters, a quem quer surfar na onda das tristes notícias, a encontrar um processo de sonegação de imposto. Que eu ganhava X e pagava Y. Que a empresa ganhava X e pagava Y. Um processo. Sabe por que não tem? Porque a empresa pagava todos os seus impostos devidamente. Detalhe, quando começamos a pagar os impostos como pessoa física de cripto, no Brasil, nem existia normativa de ganhos de cripto. Quando começamos a pagar os impostos como empresa, nem existia o entendimento de que imposto nós deveríamos pagar. Olha que loucura. Uma atividade tão inovadora que quando nós íamos para a Receita Federal, inclusive, existem documentos da própria Bryce Company questionando os órgãos competentes de como deveríamos trabalhar. E não é um, são inúmeros. Receita Federal, como é que eu pago? Ministério Público, como é que eu pago? Me diga como é que eu faço. E ainda assim, nós decidimos, vamos pagar. Ah, mas está pagando muito, vamos pagar. Se um dia for visto que foi demais, a gente recebe, ressarcimento de imposto, sei lá.
Vamos pagar imposto. E assim foi. Inclusive, esse documento era público. No site da empresa, nós fazíamos questão de publicizar os impostos da empresa. Por que eu falo isso? Porque se nós tínhamos uma operação lícita, nós tínhamos que pagar imposto dos ganhos referente a essa operação. E assim fizemos por quase 5 anos. Quem era nosso cliente sabe que a empresa nunca atrasou um dia sequer. Eu desafio qualquer pessoa, inclusive as que não gostam de mim, a dizer qual foi o dia que a empresa atrasou ao longo dos 5 anos. Agora, em meados de novembro de 2022, a empresa sofreu uma pressão gigantesca que vocês nem imaginam o que nós passamos. Que isso vai ser tema da próxima live. Essa live eu não quero me ater a isso. Empreender no Brasil é um desafio, mas empreender inovando é muito mais. E quando você toca no sistema, amigo, é muito mais. E por que eu fiquei em silêncio até agora? Porque o que eu passei ninguém imagina. Eu não estou me fazendo de vítima aqui, não. Eu só estou falando da verdade. Quem é cliente sabe. Até novembro do ano que tivemos a decisão de suspensão parcial das atividades da empresa, não foi a Brás Company que parou. Nós fomos parados. E isso eu comprovo através de documentos. Qualquer advogado aqui, qualquer hater, qualquer pessoa, eu desafio a você dizer que eu estou mentindo. Houve uma decisão judicial de suspensão parcial das atividades da Brás Company. E que suspensão era essa? Eu não podia receber, eu não podia pagar e eu não podia operar, mas poderia trabalhar. Então, a Brás Game, a Brás Tech, a Geração Criptos e os outros ecossistemas, Brás Games, poderia continuar trabalhando. Qual o detalhe? Todo o recurso estava bloqueado e arrestado pela justiça. Abriria-se, então, pela trava, as investigações, e após a investigação viríamos o que faríamos. E até lá eu pago funcionário, eu pago aluguel, eu pago energia, internet, hospedagem, funcionários, clientes, com que dinheiro? Se estava tudo à disposição da justiça. Dezembro, pagamos a dezenas de clientes, e quem é nosso cliente também sabe. Janeiro, ainda paguei clientes com capital próprio, vendendo carros, vendendo bens próprios, pagando a esses clientes. Por quê? Porque acreditava no modelo de negócio, sabia o que eu estava construindo. Então, quando eu saí do Brasil, já estava tudo bloqueado. Tudo, absolutamente tudo. Todos os bens da empresa, todos os meus bens pessoais, todos os recursos de conta, todos os recursos de exchanges, meus, da minha família, de colaborador, de tudo. E aí começam-se as ameaças. Vou matar você, vou matar seu filho, vou matar sua esposa. E aí eu disse, não, amigo. Nenhum dinheiro no mundo vale mais do que a vida da minha família. Peguei minha família, botei dentro de um carro e digo, vamos embora. Meus advogados vão trabalhar, nós vamos demonstrar a verdade. E tudo isso vai se resolver. E aí eu quero parar para trazer uma reflexão. Eu não quero convencer ninguém aqui. Eu quero que você pense. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu não estou nem aí se você acreditar. Faz sentido uma pessoa... Vamos pegar o caso real. Todo mundo fica falando, todo mundo não. Alguns portais, algumas pessoas, alguns blogueiros, alguns influenciadores que me conheceram falam que eu sou um cara altamente inteligente, que sei arquitetar muito bem as coisas, que sou um cara frio. Enfim, tudo que for voltado à sabedoria, que eu li O Lobo de Wall Street, e que então eu já estava premeditando um possível golpe. Aí esse cara tão inteligente, tão sábio, tão audaz,
Ele pega todo o seu capital e mobiliza, comprando prédios para a empresa, casas e prédios no seu nome pessoa física, casa e prédios no nome da pessoa jurídica, avião no nome da pessoa jurídica, todos os carros declarados, pagam imposto no meu nome, mobiliza milhões. No último ano foi o ano que eu mais investi. E detalhe, em expansão, abrindo e expandindo para Brasília, unidade que gastamos milhões, para Rio de Janeiro, unidade que estávamos gastando milhões, para dar um golpe. Faz sentido. Não, vou botar bem muito dinheiro aqui, mobilizar para dar um golpe. No último trimestre, investi milhões em estrutura para fugir. Faz sentido. Qualquer pessoa com mínimo de raciocínio, quando quer dar um golpe, ele faz o contrário. Ele capitaliza. Ele fica com dinheiro. Ele fica com cripto. Ele não tem nada no nome. Ele bota no nome de laranja. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Aí eu, com toda a sabedoria, inteligência, audacidade, capacidade intelectual, fiz o contrário. Fiz o contrário. Basta dizer que outubro, novembro, nós estávamos em Dubai, fazendo lá a Dubai Cup, com jogadores, expandindo, vendo o mercado árabe. Estava lá com minha família, com meus passaportes, com tudo em dia, sem nenhum atraso, sem nenhum problema. Amigo, para pensar, se eu quisesse fugir, se eu quisesse dar um golpe, lá eu estaria até hoje. Lá eu teria ficado. Aí eu, com toda a capacidade, com toda a inteligência, com todos os cursos que eu fiz, como as pessoas falam, eu digo, não, eu vou dar um golpe, mas eu vou voltar para o Brasil, vou ficar lá mais uns 30 dias e depois eu fujo. Faz sentido isso? Me responde, faz sentido isso? Mas aí, como nós sabíamos o que estávamos construindo, nós voltamos, óbvio. Novembro, mês desafiador. Dezembro, mais desafiador ainda. E onde é que eu estava, amigo? Dentro da empresa todos os dias. Quem é cliente sabe, quem é colaborador sabe. Agora, a partir do momento que o único bem que você não recupera, se você perde, está em risco, que chama a vida, nada mais importa, senhoras e senhores. E ainda mais quando falamos da nossa família. Então, esse é o fato. Neto, o que é que você quer dizer com isso? Que você não ficou com dinheiro de ninguém? Exatamente isso. Foi quebrado todo o nosso sigilo telemático, bancário. A justiça teve acesso a tudo que é meu. Instagram, Telegram, WhatsApp, tudo. Todas as contas, todas as exchanges, minha, da minha esposa, da minha família. Tudo. É tanto que no processo de lavagem de dinheiro, as transferências estão todas lá. Honorários que eu paguei a advogado, pagamentos que eu fiz, que depois vocês vão descobrir o que aconteceu, que não vai ficar mais nessa live. Vai ser uma próxima live que eu também vou falar. Vai chegar o momento de eu falar. Vocês não imaginam as extorsões que eu sofri, as ameaças que eu sofri, e até hoje sofro, só que eu não dou mais o braço a torcer. Pessoas que eram de minha confiança prejudicaram muito o meu negócio, o nosso negócio. Sabe por que eu falo nosso? Porque eu recebo mensagens assim: me dá meu dinheiro e tá tudo resolvido. Deposita meus X mil reais e tá resolvido. Eu quase que respondo, não tá resolvido, amigo. Eu não respondo, sabe, porque não compensa levar informação para quem não quer entender. Eu falo, está resolvido para você. E os outros clientes? E as outras famílias?
Eu sei porque eu passei, minha família passou aperto financeiro, necessidade financeira. Ah, Neto, não acredito. Essa é a verdade. Quando eu saí do Brasil, eu saí com a mão na frente e outra atrás. Minha esposa olhou para mim e disse assim: como é que a gente vai recomeçar? Eu tinha de fato recursos para receber de negócios que eu tinha feito. E sabe o que aconteceu? Eu recebi esse recurso. E sabe o que aconteceu? Esses recursos foram bloqueados. E estão também à disposição da família, da família de vocês e à disposição da justiça. Por que eu falei da família de vocês? Porque, senhoras e senhores, se o recurso está apreendido, por que não se fala nisso? Por que não se fala nisso? Porque a mídia não vai entrevistar os responsáveis por toda essa investigação. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vocês façam para os portais. Quanto é que tem apreendido? Quem sabe? Quem sabe quanto é que tem apreendido? Alguém pode responder? Os comentários estão abertos para falar. Fala quanto é que tem apreendido. R$1, R$2, quanto é que tem lá apreendido? Alguém sabe? Alguém sabe aí? Não pode falar? Estão falando que não pode falar? Como se você falou que pode falar? Os comentários não estão abertos? Configurações. Desativar comentário. Tá tudo aberto aqui, senhoras e senhores. Comentários estão abertos. Perguntas estão abertas. Eu estou perguntando aqui a vocês quanto que tem apreendido. Ninguém pode responder diante de tantas mensagens que eu recebo de acusação, de bandido, de pirâmide, de safado, de caloteiro. Não estou acreditando que ninguém sabe. Ou é porque está bloqueado o portal. Alguém pode responder? Posso falar, estão abertos, mas não temos acesso a quantidades. Ah, quem foi que respondeu aqui? Maravilha, eu não vou nem falar o nome, para preservar a imagem, apesar de estar aqui público. Apenas... Ah, ok. Onde eu faço essa configuração? Eu quero ir lá. Só um minuto. Eu faço questão. Eu faço questão de poder liberar isso aqui para a gente seguir nessa live. Faço questão. A gente seguir nessa live. Faço questão. Quem souber aí como é que faz para liberar o que não está liberado, porque aqui no meu parece estar liberado para todos. Tem a opção aqui de desativar comentários, desativar solicitudes, desativar insígnias, desativar perguntas. Teria que fechar e abrir novamente a live. Infelizmente não vou conseguir fazer essa configuração. Prometo que na próxima terá. Mas algumas pessoas aqui já estão respondendo. Possível 136 milhões. Pessoal, dá um Google aí. Até no chat, se botar no chat GPT, ela sabe. Então, uma pergunta essencial que moveria todo esse processo seria uma prestação de contas clara de quanto se tem. De qual o valor apreendido. Detalhe que eu quero trazer para vocês. E aí vocês podem consultar. Não acredite em mim também não. Mais de 200 milhões. Quero saber apreendido. É isso, 1,5. Não, apreendido. Bloqueado, mais de 200 milhões. Detalhe, mais de 200 milhões há quanto tempo atrás? A pergunta que eu faço é: quantos % o mercado cripto valorizou nos últimos 3 anos? E a terceira pergunta, que eu vou deixar aí para vocês. Qual o valor da dívida?
Me responde essas 3 perguntas. Quanto tem apreendido? Quanto valorizou? E qual é o valor da dívida? Essas 3 perguntas. Basilares. Porque se o recurso está apreendido, como está nos autos e como a justiça fala, e eu acredito na justiça, eu não estou aqui até agora, eu não falei mal da justiça. Por quê? Porque a justiça tem seu papel. Ela tem que buscar os direitos. Agora, nós, como partes, também temos que buscar o nosso direito. Por quê? Porque a justiça é inerte. Ela é imparcial. E cada um tem que demonstrar a sua verdade. E o julgamento ele não pode acontecer por achismo ou por comoção midiática, mas por provas, por documentos. E é por isso que eu não vi na mídia falar isso e aquilo e rebater humorista, advogado charlatão, que só quer ganhar dinheiro em cima dos clientes, que não presta conta de nada. Que só quer ficar fazendo piadinha, vestindo roupinha e falando não sei o quê, sabe? Tão chulo, sem nenhum tipo de tecnicidade, sem nenhuma técnica jurídica que demonstre o que está se fazendo. Não sabe nem quanto é que tem apreendido. Mas fica falando, Toinho do Bitcoin, não sei o quê. Amigo, sinceramente, como é que você confia num advogado desse nível? Tem tanto advogado sério, técnico, que está buscando direito, que estuda o processo, que são milhares de laudas, que vê o processo e fala, peraí, tem algo errado aqui. Algo certo está errado, algo errado está certo. O que é que está acontecendo nesse negócio? Então, qualquer pessoa que buscar o que eu estou falando, saber se é verdade ou se não é verdade, vai ver nos autos todos os recursos da Braz, de Antônio Neto, pessoa jurídica, da sua família, das exchanges, do banco, tudo está à disposição na justiça. Basta dizer que eu vendi o jato. Todo mundo sabia que eu tinha um jato. O jato estava pago os impostos. Eu podia vender na hora que quisesse, não existia nenhum processo de impedimento disso. Vendi o jato caiu o dinheiro na conta da empresa, porque o jato era da empresa. E por que eu vendi o jato? Para pagar cliente. Sabe o que aconteceu? O dinheiro estava lá no dia, no outro não estava mais. A justiça arrestou. Está nos autos processuais. Está nos autos. Ah, tu ficou com dinheiro. Está nos autos, foi arrestado o valor. Os últimos contratos da empresa de alto valor foram arrestados e bloqueados também. Tudo. E aí algumas pessoas me perguntam, como é que você está vivendo, amigo? Como é que você está vivendo? Agora com 3 filhos. Eu estou vivendo primeiro porque quem tem fé nunca desiste, né? E Deus nos ajuda. Mas eu não quero espiritualizar aqui, não. Até porque algumas pessoas, e principalmente os haters, vão dizer, está colocando Deus no meio. Não, estou colocando Deus em tudo, amigo. Só que é dentro de mim. O que você pensa não importa. Segundo, porque eu tenho uma família. E aí eu confesso a você. Foi meu maior acerto não me afastar da minha família. Dos meus filhos. Eles me motivam todos os dias a lutar. A pergunta que meu filho fez a mim me instigou e motivou a vir aqui falar com você. Quando eu recebo mensagens de mães, de pais, você acabou com minha vida. Você acabou com a vida da minha família. Deixa eu falar uma coisa pra você, eu não acabei. Acabaram com nossa vida. Essa é a verdade, porque eu fui parado, eu não parei. Ah, o que você está falando é para convencer? Não, o que eu estou falando está documentado. Está documentado. Só que aí, os portais, a mídia, os advogados surfadores de ondas midiáticas, que estão alcançando resultado porque captam recurso antecipadamente de processo, prometendo que vai ganhar, porque sabe que tem recurso, e mudaram de vida literalmente, captando cliente da Braz Company.
usando a minha imagem, o meu nome, difamando a minha imagem e a imagem da minha família, não falam a verdade. Porque não é interessante para eles. E eu confesso que muitas vezes talvez não estão sendo questionados. Talvez não estão sendo questionados da forma correta. Doutor, quanto é que tem? O que é que está faltando? Quanto valorizou? Eu posso falar aqui. Você sabia que a empresa Braz Company pediu perícia? Nós que pedimos para ser periciado no processo, e não foi uma vez não, foi diversas vezes em primeira instância. Diversas vezes os meus advogados pediram perícia na empresa. E sabe o que aconteceu? Negaram a perícia. Aí eu vou fazer mais uma pergunta. Não vou questionar a decisão do juiz, porque ele não quis periciar uma empresa que está sendo investigada, processada, condenada, atacada, difamada. Aí eu vou perguntar a você, qual o criminoso que quer ser periciado? Me fala. Você comete um crime e você mesmo pede para me pericie. E publique essa perícia. Você já viu isso? Para pensar. E então é isso que eu quero falar para vocês hoje. Eu não posso fazer muita coisa hoje, mas tudo que eu posso eu estou fazendo. Todos os dias eu durmo e acordo e falo com meus advogados. Graças a Deus tenho 2 grandes advogados ao meu lado, técnicos, que não gostam de publicidade, que não gostam de marketing, mas gostam da verdade. Que se detêm ao que está na lei e acreditam na justiça e acreditam na inocência minha e da minha empresa. Por quê? Porque estudaram, foram ler o processo e leram o processo inteiro. E eles que me procuraram dizem assim, eu acredito na causa. Eu tenho a honra e o orgulho de tê-los ao meu lado. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você está bem, quando você está com dinheiro, todo mundo bate palma. Todo mundo te aplaude. Todo mundo é teu amigo. Todo mundo te chama de gênio. É Deus no céu e você na terra. Mas quando acontece alguma tempestade, todos correm. Todos correm. Todos abandonam o barco. Poucos, eu conto numa mão, talvez não chegue a 2 mãos, as pessoas que permaneceram ao meu lado. Hoje, por incrível que pareça, eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas me parabenizando, dizendo que acredita, dizendo que confia, dizendo que acha tudo muito estranho, que sempre acreditou, que viu o nosso trabalho, que viu o que nós estávamos construindo, que não faz sentido. Fala sério, teve uma pessoa que disse assim, cara, como é que uma empresa que vai dar golpe tem professor particular de inglês? Essa pessoa é cliente, com certeza é um paraibano que foi em Campina Grande. Nós tínhamos um professor particular para dar aula aos nossos colaboradores de inglês. Amigo, o que é que eu ganho com isso? O que me movia, o que me move era ver as pessoas crescendo, avançando, se desenvolvendo, porque dinheiro, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Não faz sentido um milionário, eu já estava milionário. Pega a minha declaração de imposto do último ano, vê quanto é que eu ganhei, é muito dinheiro, eu sou de uma família humilde. O meu sonho era ter um carro, meu sonho era ter uma casa. Milhões eu já tinha milhões, eu ganhava milhões. Eu tinha jato particular, Ferrari na garagem. Pra que danado eu ia fugir com dinheiro de gente e acabar com a minha vida? Com a minha liberdade, com a minha honra, acabar com a vida dos meus filhos. Faz sentido isso? Eu não consigo conceber que tem lógica nisso. Eu sei que tem pessoas, e eu não estou falando que isso não existe, que se corrompem pelo dinheiro. Que estão lá com 10, 20, 30, 40, 50, 60 milhões e dizem, não, eu vou me embora aqui e eu estou feito para o resto da vida.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu estava construindo não estava nem no começo. Não estava nem no começo. Quem trabalhava comigo, eu falava, o nosso ano é 2025. Antes de tudo acontecer. Até então, para mim, não era resultado. Já tinha clientes nossos ganhando milhões. Colaboradores nossos mudando de vida. Famílias sendo sustentadas, mantidas. Pessoas pagando a escola, a faculdade de filhos. Aposentando pais. E eu falava para as pessoas que trabalhavam comigo, nosso ano é 2025. Até 2030, Bitcoin bate 1 milhão. Bitcoin vai bater 100 mil dólares. Bitcoin vai ultrapassar 500 mil reais. Quem era colaborador, quem era cliente sabia. Eu falava que Bitcoin ia bater 500 mil reais. Eu te pergunto, já bateu? Eu lembro muito bem quando o Bitcoin teve uma queda, chegou a 18, 20 mil reais. Já estávamos na estrutura nova em Campina Grande. E chegou alguns clientes desesperados. E eu falei, deixa eu te falar uma coisa, é a última vez que você vê isso. É a última vez que você vê Bitcoin, após um halving, bater isso. Agora é só pra cima. O Bitcoin vai crescer muito, senhoras e senhores. É uma pena não poder fazer o que eu gostaria de fazer dentro desse mercado tão incrível. Eu falava que os bancos iam trabalhar com isso. E aí os bancos estão trabalhando. Os influenciadores de mercado financeiro que falavam mal do Bitcoin, que Bitcoin era uma bolha, hoje estão dando curso como investir em criptomoedas. Loucura, né? Mas, para não passar muito tempo aqui, isso é o objetivo, eu quero trazer e ressaltar que os recursos da Braz Company e os meus recursos pessoais estão à total disposição da justiça, porque já se encontram bloqueados. Eu não estou, nem estive com o recurso de ninguém, de nenhum cliente. Em todo esse período que eu estive aqui, eu tive que me virar para conseguir me manter. E o pouco recurso que eu tinha de reserva financeira, que não daria para me manter durante um ano, aconteceu coisas comigo que você nem imagina aqui. Que também vai ficar para outra live. Porque vocês vão dizer, já tá apelando. Não, não, não. Tá tudo escrito. Uma hora vai vir essa verdade, eu não preciso trazer história triste para você. Deixa que a história triste que eu tô vivendo, um dia, quem sabe, se fizer sentido, você vai saber. Mas quando eu sou perguntado por algumas pessoas, seu bandido infeliz, como você consegue dormir? Deixa eu te falar uma coisa. Eu durmo todos os dias. Apesar de preocupado, de angustiado com essa situação, com essa injustiça, com essa perseguição, com as difamações, com a calúnia, com o abandono de pessoas que eu amava, de familiares que viraram costa, de amigos que se afastaram. Eu durmo em paz porque eu tenho a consciência limpa. Eu tenho a consciência limpa. E eu até brinco com pessoas mais próximas que falam comigo, até familiares que ainda não soltaram a minha mão, que eu falo assim, infelizmente eu não tenho uma xícara da Braz Company. Infelizmente. Acreditem em você ou não. Tudo ficou no Brasil. Detalhe, além de tudo isso que eu falei, eu ainda fui roubado, extorquido e saqueado por pessoas que eu confiava. Mas quem tem resiliência e fé nunca desiste, nunca baixa a cabeça. Então eu passei um momento de silêncio porque foi preciso. E essa é a primeira de muitas outras lives que eu vou fazer, tá? E aí é um ponto para finalizar tudo isso, que todas essas questões de extorsão, de roubo, de sequestro, de ameaças, tudo isso vai vir à tona. Não pense você que vai ficar omisso. Pessoas que me devem dinheiro, pessoas que pegaram dinheiro emprestado comigo,
enquanto eu estava bem, que depois que aconteceu tudo, nem me responde ou fala que não vai me pagar. Amigo, do mesmo jeito que eu estou respondendo e meu bloqueio, o dinheiro está bloqueado, você também vai responder. E uma hora ou outra, os nomes e os CPFs também vão vir à tona, porque eu tenho um comprovante de tudo. Eu tenho gravação de áudios, eu tenho reuniões gravadas, eu tenho videoconferências gravadas, eu tenho comprovantes bancários de dinheiro que entrou na conta de família, de filho. Eu tenho tudo. Só não usei porque não é o momento. E vou continuar crendo na justiça, vou continuar crendo na verdade. E minha live hoje aqui foi principalmente para as pessoas que foram prejudicadas pela paralisação da empresa. Para trazer a clareza e dizer com toda certeza que o recurso da Braz Company está bloqueado e à disposição da justiça. E aí você procura o seu advogado, você procura o entendimento, como fazer, o que fazer, de como receber, porque o certo tem que ser feito. Nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar fazendo a nossa parte da melhor forma possível. É o que eu falei hoje para algumas pessoas. Eu não tenho a opção de desistir. Eu não tenho a opção de parar. E aí algumas pessoas pegam esse momento de dor, porque é a dor para muita gente. Foi dor para minha família. E eu falo minha família próxima, meu núcleo familiar, e para minha família próxima. Muitas pessoas dependiam de mim, muitas pessoas eram clientes da Braz, foram prejudicados e estão sendo perseguidos até hoje, sem ter feito nada. Tem pessoas hoje padecendo financeiramente até hoje e achando que o dinheiro está comigo. Tem pessoas respondendo processo, tem pessoas presas sem ter feito nada. O que eu espero é que a verdade venha à tona, que a justiça seja feita, que o dinheiro que está bloqueado, os recursos bloqueados, sejam destinados a quem de fato merece e deve receber por direito. É isso que eu estou buscando. O que eu falei para o meu advogado, eu tenho aqui a paz, a tranquilidade, a consciência limpa de repetir aqui para vocês. Se eu não receber mais nenhum centavo do que está bloqueado, apesar de ter direito, eu só quero ter a minha liberdade de volta. A minha honra restabelecida e que a verdade venha à tona. Se a justiça disser, eu vou pagar a todo mundo e o resto é meu, tá tudo certo, tá fechado. Paga todo mundo, fica com o resto e encerra. Tá fechado o acordo. Porque nada tem mais valor do que a honra, do que a liberdade, do que a família, do que a saúde. Porque dinheiro, amigo, a gente conquista de novo, a gente trabalha de novo e faz de novo. Porque se tem uma coisa que ninguém me tira, é o conhecimento. E é com isso que eu tenho mantido a minha casa e minha família, com o conhecimento. Porque apesar de toda a tempestade, de todas as acusações, difamações, de tudo, muitas pessoas, muitos empresários que têm a consciência e o mínimo de trabalho de buscar informação, fala, peraí, esse negócio não está fazendo sentido. Peraí, se o dinheiro está apreendido, por que não recebe? Como é que o cara constrói tudo isso e foge? Não, peraí, não faz sentido. O cara está construindo algo gigantesco, a maior empresa da América Latina, um case de sucesso já mundial. O cara já tinha dinheiro, para que fugir? Não faz sentido. E aí, hoje eu mantenho minha família porque esses empresários, essas pessoas, seja pequenos empresários, seja grandes empresários, me procuram. Cara, você está podendo falar? Eu posso falar com você no WhatsApp, no Instagram, ou vai dar ruim para mim? Deixa eu falar uma coisa para você, já esclarecendo isso. Eu não tenho proibição de falar em live. Eu não tenho proibição de falar no WhatsApp. Eu não tenho proibição de postar no Instagram. Eu não tenho proibição de ter canal do YouTube. Eu posso falar, às vezes os portais postam como se eu estivesse fazendo algo proibido. Antônio Neto postou no Instagram. Amigo, se eu quiser eu posto todo dia. Se eu quiser eu faço live todo dia. Eu não tenho impedimento. Eu optei por não fazer por uma questão de sabedoria. De saber o momento de cada coisa. Mas eu posso postar todo dia. Aí tem gente que fala assim, é o ego dele. Que ego? Hoje o Instagram é uma ferramenta de trabalho. É a maior avenida que temos no mundo, é a internet.
E com ela que eu tenho feito trabalhos, prestado assessorias, mentorias para empresários, para jovens que estão começando seus negócios, para corretores de imóveis que estão querendo escalonar a venda, para empresas que estão treinando o seu time comercial e me procuram. Cara, eu sei que você sabe treinar o time comercial. É possível fazer um treinamento para minha empresa? Eu digo, tô dentro, vamos embora. Cara, eu preciso expandir meu negócio, como é que eu faço? Me ensina. Eu digo, vamos lá, mentoria, consultoria. E é isso que eu tenho feito. Então, muitos empresários, alguns com medo. Cara, minha empresa é pequenininha, eu só tenho 4 funcionários, mas eu vi o que você construiu, você pode me ajudar? Como é que a gente faz? Eu digo, vamos junto, vamos nessa. Então, até a falta de informação de que eu posso falar, de que eu posso trabalhar, de que eu posso vender, que eu posso fazer curso. Teve gente que falou assim, vai começar a vender curso. Se eu quiser vender curso, eu vendo, não tenho proibição. Não tenho proibição nenhuma jurídica disso. E outra, eu tenho 3 filhos, eu tenho que trabalhar mesmo. E não parei de trabalhar, se for para vender picolé, como eu queria. Hoje, infelizmente, não posso. Sair para vender na rua, tem coisa melhor do que vender, amigos. E se tem uma coisa que eu sei fazer, é vender, eu sei disso. E eu falo para todo mundo, se você quer ter sucesso na vida, você tem que vender. Então, eu não vou parar de trabalhar, eu não vou parar de buscar a resolução de tudo isso. E o que eu trago para vocês é essa primeira informação de muitas que eu vou trazer. Vou reforçar. E a pergunta: quanto tem aprendido? Quanto valorizou? E qual é o valor da dívida? Me responde essas 3 coisas. Me responde essas 3 coisas. Porque eu não vejo portais de notícias que gostam de notícias pejorativas que não traz resultado algum, esclarecimento algum, informação alguma. Não se dão o trabalho nem de estudar os números do processo. Tem portais que falam 1 bilhão, 1 bilhão,4. Isso não foi que eu tinha, não. Foi o que movimentou a empresa na história. Na história. Então, enfim, busquem informação. Não se deixem levar por notícias sem fundamentos. Os nossos processos estão correndo publicamente, não tem segredo de justiça. E o que nós temos hoje é o compromisso com a verdade. E eu não estou fazendo isso, não é por vocês, não. É pela minha família, é pelos meus filhos. Agora, essa minha decisão de fazer todos os dias o meu melhor vai reverberar em todos. Porque resolvendo isso, resolve tudo. Resolve aquela pessoa que investiu os únicos 5 mil na empresa acreditando. Ou seja, o grande empresário que investiu milhões, que eu também tenho. Inclusive, tem um cliente que eu quero aqui mandar um abraço porque ele sabe quem é. Um dos meus maiores clientes. O cara tem um contrato multimilionário. E toda semana manda mensagem para mim de Deus. Vamos vencer. Eu acredito. Eu sei quem você é. Eu vivi do seu lado. Jogador de futebol famoso. Isso fez falta na minha família, eu estou passando dificuldade, eu fui ganancioso, mas eu acredito, eu sei quem você é. Então, seja o pequeno, seja o grande, eu sei da dor, porque eu também passei, a minha família também passou. Então, o meu compromisso hoje é trabalhar todos os dias, fazer o meu melhor com o meu jurídico, para que essa verdade venha à tona, para que a perícia seja feita, para que a prestação de contas seja clara, e para que cada um receba o que é devido. Então é isso que eu espero, senhoras e senhores. Eu agradeço o tempo de vocês e logo em breve teremos outras lives e mais informações para que vocês possam acompanhar.